Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de React para iniciantes, colocando a nossa API para funcionar e fazendo ela se comunicar com a nossa interface. Então galera, uma dúvida bastante comum que eu vejo bastante gente perguntando é como é que eu faço para o React se conectar a um banco de dados, se comunicar com um banco de dados. Respondendo essa pergunta de forma curta é que o React ele nunca vai se comunicar diretamente com o banco de dados. Isso é impossível, porque o React está rodando no lado do browser, no lado do seu navegador, no lado do cliente, e o banco de dados vai estar no lado do servidor. Então nunca o React vai conseguir fazer um select all from tal tabela. Até porque se tivesse como fazer isso seria muita falha de segurança, porque alguém que tivesse acesso a um simples token conseguiria escrever esses comandos na mão e enviar para o teu servidor, se tivesse acesso. Por isso que você precisa de uma API. Uma API vai estar rodando no lado do teu servidor, vai aceitar dados no formato JSON, vai aceitar que o seu React, que a tua aplicação React, bata num endpoint, numa URL específica dessa API e acesse determinados recursos. Por exemplo, no nosso caso, se a gente quiser acessar uma promoção, a gente vai executar um request para o endpoint promotions. Esse request ele vai utilizar o método get, e daí sim o servidor, a API, vai retornar para a gente uma listagem de promoções. O importante saber é isso, que a gente precisa de uma API. E essa API vai se comunicar com o banco de dados e vai responder para a gente no React. E como que a gente faz essa comunicação, como que a gente faz o React fazer o request para API e como que a gente pode ter uma API aí de exemplo para a gente poder ir trabalhando, a gente vai ver tudo nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos olhar um pouco no código, vamos ver como é que funciona isso, como que a gente pode implementar a nossa versão para fazer essa comunicação, como que a gente vai colocar a nossa API de pé. E se você por um acaso não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar um link aqui em cima, acessa esse link, assiste os vídeos anteriores e corre aqui. Para você que já está aí assistindo, é só continuar, já assistiu os vídeos anteriores, é só continuar de onde a gente parou, beleza? Antes de seguir com o assunto, eu gostaria de agradecer o pessoal aí que fez o review do pull request, que eu deixei aberto na semana, no último vídeo. Então eu fiz um merge logo mais cedo aqui. Eu queria agradecer aí todo mundo que participou. Acho que é super importante porque o Git, todo mundo que está trabalhando sério com desenvolvimento de software, atualmente utiliza Git ou um outro controle de versão semelhante. Então é muito importante saber o fluxo e ter um pouco dessa experiência de como é que funciona isso. Então começando aqui, a gente precisa, no básico, a gente precisa colocar a nossa API para funcionar, para a gente poder se comunicar com ela. Vamos ver qual que é a tarefa que a gente precisa implementar hoje. No caso, é para implementar essa página da listagem de promoções. Então, aqui a gente tem o título, o botão, nova promoção, um input para a gente fazer a busca e a listagem mesmo com as nossas promoções. E dele passa aqui um formato. A gente já tem um formato de dados que é para a gente considerar, levar em conta aí para a gente implementar. Então, o que a gente vai fazer hoje é colocar a nossa API para funcionar, já respondendo aquele formato de dados aqui, quando a gente acessar uma URL promotions. Como é que a gente vai fazer isso? Eu já deixei aqui uma lib. Tem uma lib aqui que ela, basicamente, como é que ela funciona? Ela permite que você forneça um arquivo JSON e ela vai utilizar esse arquivo JSON como se fosse uma base de dados. Dentro desse arquivo JSON você vai ter como se fossem tabelas, que você teria numa base de dados real, e ele consegue criar os endpoints de acordo com essas tabelas, de acordo com essas collections que você tem. Então, no caso, a gente vai ter uma tabela promotions e ele vai criar todos os endpoints para a gente se comunicar com a tabela, com a nossa coleção. Então, os endpoints, no caso, é /promotion, /promotions, e daí a gente pode acessar a listagem fazendo um get, ou se a gente fizer um put promotions /1, ele vai fazer a atualização na promotions com ID 1. Então, para a gente começar a configurar isso daqui,
Primeiro de tudo, antes a gente só tinha uma pasta web dentro do nosso projeto, agora a gente vai criar uma nova pasta e vai chamar ela de API. Dentro dessa pasta API eu já vou criar um arquivo chamado db.json. E a gente vai entrar dessa pasta aqui pelo terminal, então a gente vai fazer um cd API e a gente já vai instalar uma dependência para ela, que é o JSON Server, que é essa lib que eu mencionei. A gente vai deixar aqui instalando, ele vai configurar para a gente, enquanto isso a gente vai configurar o nosso arquivo db.json. Aqui a gente já tinha copiado o formato de dados, então eu vou aqui, vou colar ele dentro de uma key promotions. Então eu defini promotions sempre no plural, as nossas coleções, então a gente tem a coleção promotions. E tem aqui as nossas promoções de exemplo, já com o ID configurado. Só que uma coisa que tem aqui é os comentários dessas promotions. E se a gente estivesse trabalhando com uma base de dados reais, na hora de modelar, os comentários seriam uma tabela e as promotions seria outra tabela no banco de dados. Então aqui também não vai ser diferente. A gente vai criar uma nova coleção aqui, que seria uma nova tabela no banco de dados. Então a gente vai criar e vai chamar ela de comments. E aqui os comentários a gente extrai de dentro desses caras que estão alinhados. Depois, não se preocupa porque a gente tem um módulo de fazer o request para as promotions e pedir para ser incluído os comments dentro de cada promotion. Isso é possível também, por causa do JSON Server. O JSON Server daí já faz isso pra gente. Então, vou remover daqui e vou incluir aqui no final. Então, a gente tem a nossa tabela de comentários, tem a nossa tabela ali de promotions, elas já estão separadas, esses dados, cada um em uma. E o que a gente vai fazer aqui é que a gente precisa dizer um jeito como que comments se conecta às promotions. E o jeito que o JSON Server vai entender é se a gente passar o mesmo nome da outra coleção no singular, que lá é promotions, aqui a gente vai passar promotion ID. A gente incluiu o ID, então promotion ID é igual a 1. Então lá isso daqui pertence à primeira promoção. Copiar aqui e colar aqui no de baixo. Vai ser o 2. Tá? Então, essa primeira pertence a essa promotion e a segunda, ali, o segundo comentário, pertence à segunda promotion, que é essa daqui. Beleza? Da parte de banco de dados, digamos, a gente está funcionando, já estaria pronto aqui a nossa configuração. A gente só tem que remover essas vírgulas que são extras aqui, porque isso dá um syntax error no JSON, que ele não pode ter essas vírgulas como no último elemento. A gente vai salvar. E agora, para eu poder testar, ver se está funcionando, eu vou aqui no package, eu vou incluir dentro dele, eu vou incluir uma key chamada scripts. Dentro de scripts eu vou criar o start. Basicamente, quando a gente fazer um yarn start, ele vai executar esse comando que está aqui. E esse comando, para a gente poder utilizar, deixa eu procurar aqui, é esse aqui, JSON Server Watch. Esse cara aqui. A única coisa que a gente vai configurar extra é que a gente quer que a port, eu quero passar uma porta extra e eu vou deixar ele rodando na porta 5000. Tá? Nosso servidor vai rodar na porta 5000. Localhost 5000, esse é o endereço do nosso servidor. Vamos fazer um teste rápido aqui nele. Só fazer um yarn start, que daí ele já vai executar aquele comando. Ele falou que levantou aqui o servidor já na porta 5000 e ele tem dois resources que a gente pode acessar. Coleção de promotions e a coleção de comments. Eu vou acessar a coleção de promotions. Ele já abriu aqui para mim. Ele já está listando para mim as promotions. E como é que eu peço para vir os comentários? Posso passar aqui um parâmetro extra. Embed comments, que é o que já está até aqui no meu histórico.
Eu fiz um embed comments, ele já incluiu para mim os comentários. Então, quando vem a listagem de promotions, ele traz para mim junto os comentários. Então, a partir da nossa API, a gente já colocou ela para funcionar. O importante é ressaltar que isso aqui é só um mock, isso aqui não é feito, o JSON Server ele não foi feito para ser utilizado em produção, porque um banco de dados é muito mais complexo, tem muito mais coisas, muito mais funcionalidades do que um arquivo JSON. Como acessos simultâneos, o arquivo JSON ali não suportaria, fazendo inúmeros updates por inúmeras conexões diferentes. Isso é só um dos problemas. Uma das questões que é muito importante você utilizar um banco de dados real em produção. Mas, como o foco nosso é React, a gente está utilizando esse mock aqui e ele vai entregar todas as funcionalidades que a gente precisa para poder testar a nossa aplicação. Então, aqui o nosso servidor está funcionando. Agora a gente vai criar como é que a gente se conecta com ele. Primeiro de tudo, aqui no nosso lado da interface, a gente precisa criar uma maneira de se comunicar fazer um request para aquela API. E para a gente poder fazer o request, eu poderia utilizar o fetch, que é nativo, já está dentro de todos os browsers aí, pelo menos dos browsers atuais, mas eu vou utilizar uma lib que ela tem algumas funcionalidades que facilitam a nossa vida. E então eu vou utilizar ela aqui para a gente poder economizar um pouco de tempo. Então essa lib chama Axios. A gente vai fazer um yarn add Axios. E ele já vai instalar aqui para a gente. E o Axios, deixa eu só ver aqui, a gente tem... Ele já instalou aqui pra gente ele já instalou pra gente o Axios e eu vou rodar um yarn start para ele iniciar a nossa aplicação React. Ele já iniciou a nossa aplicação. Ele tá listando a Pages Promotion Search. E ele está utilizando só um mock ali dos dados. Então, para a gente poder utilizar, para a gente poder fazer o nosso request, a gente vai importar aqui o Axios. E a gente vai utilizar aqui dentro do nosso componente, tá? Eu vou começar colocando aqui Axios. Eu vou colocar aqui direto no componente, depois eu vou te explicar para onde que a gente vai mover isso, tá? E por que a gente não pode só soltar aqui dentro do componente esse código. Então, Axios, a gente vai fazer um get e a gente vai passar qual URL que a gente quer. No caso, a gente quer fazer um request. A URL que a gente está acessando é a... Vamos copiar aqui direto, tá? De onde que a gente quer fazer esse request. Então, a gente está fazendo um request para HTTP localhost 5000. A gente está querendo pegar as promoções e a gente está mandando incluir os comentários também. E para quem está acostumado com promises, a gente faria, no caso, um ponto .then e pegaria o response aqui. Se a gente fizesse um response.data, ele traria a nossa listagem lá de promotions, tá? Por que a gente não pode só soltar o Axios aqui? Primeiro de tudo, executar ele direto aqui no corpo da função. Porque isso aqui, esse corpo é executado a cada vez que alguma coisa atualiza. Digamos, um componente pai atualizou e ele vai precisar executar de novo o Promotion Search, Pages Promotion Search, e para poder ver se alguma coisa alterou na tela. Dessa forma que o React trabalha. Então, esse ciclo aqui, ele é executado constantemente ao longo da vida de um componente. Enquanto ele está existindo na tela, esse ciclo aqui, esse pedaço de código, ele é executado várias vezes. E daí a gente começaria a fazer infinitos requests para a nossa API. Tá? E a gente não quer isso. A gente quer que ele só execute uma vez quando o componente montar. Então, como é que a gente pode fazer isso utilizando uma função? A gente vai utilizar um hooks, ele chama useEffect. E por que a gente vai ter que utilizar esse useEffect? Porque aqui
o useEffect, com ele a gente consegue controlar para executar um código só quando o componente montou ou só quando o componente sofreu um update. Então, aqui esse useEffect, ele vai aceitar uma função e dentro da função você coloca o código que você quer que execute só quando o componente monta. Tá? No caso do useEffect, se a gente só configurar dessa maneira, ele vai estar executando após o componente montar e após o componente sofrer algum update. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer que toda hora que ocorra um update, que ele seja executado o request novamente. Então, para isso, a gente passa um segundo parâmetro aqui, que é um array. E a gente vai deixar ele vazio. Por quê? Nesse array, a gente passaria todos os dados, os valores, para falar assim, olha, toda vez que um desses valores for alterado, eu quero que você execute o useEffect. No nosso caso, a gente nunca quer que ele execute uma segunda vez, aqui, por enquanto. A gente só quer que seja no onMount. Na hora que montar o componente, aí sim ele vai lá e executa esse bloco de código. Então, dessa maneira, passando um array vazio, a gente garante que ele nunca vai ser executado uma segunda vez. Somente ele só é executado na hora que monta o componente. Não se preocupa se você não entendeu o useEffect de primeira. O useEffect é um dos hooks mais complexos que eles oferecem, que tem no React. Então, é uma coisa que você vai digerindo ele aos poucos. Então, o que você precisa saber, por enquanto, é que, chamando o useEffect, você tem que passar uma função para ele, e essa função, dentro dela, você coloca um código para ser executado. E se você quer que ele só funcione quando o componente montar, você passa esse array vazio. Por enquanto, é isso que você tem que saber, que tem que entender. Então, toda hora que eu falar para você, vamos executar um código só quando o componente montar, você já sabe que precisa de ter um useEffect passando um array vazio aqui como segundo parâmetro. Beleza? A gente fez isso, a gente já está se comunicando com a nossa API, chamando o Axios ali. Beleza? E agora a gente já está com esse console.log e o response data. Eu vou salvar e eu vou aqui na minha aplicação. Vou ver o network, eu vou ver o console. Então, ele fez um request, o request deu 200. Ele pegou os dados lá, pelo menos na aba request. E se eu for no console, ele já fez um console.log de todos os dados. Então, aqui a gente já tem a nossa listagem de promoções, por assim dizer. Se a gente quisesse, digamos, como é que eu faço para passar esses dados aqui, esse response.data, e criar uma listagem de promoções, tá? Eu posso vir aqui e criar um state, e esse state ele vai se chamar promotions, e o nosso setter é o setPromotions. Sempre o mesmo nome, só com set na frente. E é um state. O state que a gente espera é um array. Então a gente passa um array vazio aqui, que é o valor inicial das nossas promotions. E ao invés de a gente fazer um console.log, a gente só faz setPromotions e faz um response.data. Pode remover ali o console. Então aqui a gente está falando, executa, faz o request só quando o componente montar. E depois que você tiver os dados na tua mão, para isso que serve o .then, tá? Porque isso daqui vai fazer um request e ele não é síncrono, ele é assíncrono. Você mandou um request, quando você obtiver um response, ele vai chamar o then. Aí, quando você tem o response, ele vai chamar o setPromotions e vai passar o response.data. Então, as nossas promotions aqui vai ser populada com o array das promoções. Para a gente poder imprimir isso na tela, a gente vai fazer promotions.map. Para quem não sabe o que é um map, como é que ele funciona, vou deixar um link aqui para um vídeo aqui em cima onde que eu falo como é que funciona um map, um filter e um reduce. São 3 funções essenciais para qualquer pessoa que quer ser um programador de JavaScript. Então, acessa o link aí em cima se você não sabe como é que utiliza esses métodos. Então, aqui eu fiz um map nas promotions e cada item que eu recebo aqui é uma promotion. E eu vou retornar nesse map um promotion card.
promotion card, e a promotion é essa promotion que a gente está recebendo aqui. Lembrando que tem que remover esse cara aqui, o outro promotion ali de baixo, né? O promotion card ali de baixo. E a gente precisa remover esse mock aqui que tem o mesmo nome, inclusive, que a const que a gente está definindo lá embaixo. Fazendo isso, a gente vai ver imprimir na tela um monte de promotions. Pelo menos é o esperado. Se eu não tivesse esquecido de definir o useState, além de importar o useState. Vamos importar o useState rapidão aqui. Que o useState vem do React, salvei e ele já imprimiu. Aqui ele já está imprimindo um monte de promotions. Se a gente atualizar, pode ver, por um segundinho ali, por meio segundo, ele vai ficar vazio, tá, a tela, e daí depois que ele aparece a listagem. Tá sendo instantâneo aqui, não dá nem pra gente ver. Deixa eu só mudar uma configuração só para mostrar para vocês como é que funciona. Deixa eu ver se tem aqui delay. Tem um delay. O que eu vou configurar agora? Eu vou configurar para a nossa API, para a API que a gente criou. Eu quero que ela demore um pouco para responder para a gente poder ver que tem um segundo ali que está ficando vazio, tá? Vou colocar aqui, vou colocar um delay é igual a 500. Vou colocar de um segundo, só para vocês verem. O que eu configurei ali? Eu configurei que é para demorar um segundo para minha API responder com os dados, com a listagem de promotions. Volto aqui, atualizei, ele demorou um segundo, você viu? Ele piscou, ele ficou vazio, porque nesse meio tempo eu tinha um array vazio, então ele não imprimiu nada na tela. Aí ele fez o request, demorou um segundo para ele receber os resultados e daí sim que ele apareceu na tela. Como é que funciona? Aqui inicia como um array vazio, montou o componente como vazio, porque eu tinha um array vazio aqui, então ele não imprimiu nada, só imprimiu uma div com isso daqui, mas aqui dentro não tinha nada. Terminou de montar isso daqui na tela, vazio no caso, ele vai rodar o useEffect. Aí ele rodou o conteúdo aqui do useEffect, fez o request, quando, depois de um segundo lá que a nossa API respondeu, ele entrou aqui no den e pegou o response data, que é aquele array, e injetou dentro das promotions. Aí o React viu que o state foi atualizado, então ele roda todo o ciclo aqui novamente, esse ciclo aqui, né, dessa função, para ele obter um novo resultado. Como que a tela aparece agora? Basicamente é assim que é o fluxo do React. Ocorreu uma atualização no state. Então, executa essa função de novo para eu ver se alguma coisa mudou na tela. Então, você retorna um novo estado da tela e o React vai comparar se alguma coisa mudou entre a última vez que você deu um return nessa função e agora. Então, se houver alterações, aí sim ele aplica ela para a interface. Por isso que aqui a gente inicia vazio e depois de um segundo ele mostra, aí sim ele de fato ele mostra os dados. Esse vídeo de hoje eu vou parar por aqui porque tem muita coisa ainda para implementar para a gente deixar a nossa tela de fato pronta. Então eu vou editar um pouco a nossa tarefa para a gente fechar ela nessa conexão que a gente fez. A gente levantou uma API, a gente fez o nosso lado aqui, o lado da interface se comunicar com essa API e listar as promotions. No próximo vídeo a gente vai fazer algumas melhorias, já levando isso daqui para de fato um componente, criando um componente para listagem, criando a busca. Isso tudo vai ser implementado no próximo vídeo, para esse vídeo não se estender muito. E se você quiser fazer um review do nosso código, me dá um approve lá pra gente. Eu vou deixar nos comentários, eu vou deixar um link para você acessar o PR. Então, o que eu tinha pro vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado essa parte de ver como é que funciona pra gente poder levantar uma API, pra gente poder fazer o React de fato se comunicar com uma API. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aí embaixo pra gente nos comentários. Porque é bem legal ouvir o feedback de vocês. Cada vez que eu leio um feedback, eu tento colher isso para melhorar no próximo vídeo.
muito obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!